Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Vamos iniciar a resolução dos exercícios de ciências da prova CGE 2094 de 2015 do Senai. Eu recomendo que você assista a todos os vídeos porque quanto mais preparado você estiver, maiores serão as suas chances. Questão 1. O sangue é uma mistura de substâncias que podem ser identificadas num exame detalhado. Numa lâmina preparada, é possível, ao microscópio, diferenciar glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Essa condição implica em definir o sangue como um soro plasmático, um fator abiótico, um composto linfático, uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Observem que uma mistura homogênea, ela apresenta apenas uma fase, por exemplo, água e sal dissolvido. A mistura heterogênea, ela apresenta mais de uma fase, exemplo, a água e o óleo. O óleo ele não se mistura na água. Então, olha, se eu posso diferenciar os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas e o plasma, então eu tenho uma mistura heterogênea. Questão 2. A cebola e as bombas de gás lacrimogêneo usadas para dispersar multidões possuem a mesma substância que provoca a irritação dos olhos e a liberação de lágrimas, o ácido sulfúrico, que possui a fórmula H2SO4, ou seja, que é composta por... Então, nós temos aqui a fórmula do ácido sulfúrico H2SO4. Olha, o H é o hidrogênio, S é o enxofre e O, oxigênio. Então, H2SO4 ele é composto por hidrogênio, enxofre e oxigênio. Questão 3. Um sério problema que afeta as aves nas grandes cidades é o aumento de prédios espelhados. Essas construções criam reflexos ilusórios de continuidade da arborização ou do céu, provocando a colisão das aves nesses prédios. Considere que uma ave encontra-se a uma distância de meio metro do espelho. Qual a distância de sua imagem ao espelho? Então, nós temos aqui, olha, uma ave, ela está a meio metro do espelho. Eu quero saber a distância da imagem dela ao espelho. Então, aqui temos a imagem e a distância será quanto? Bom, a distância da ave ao espelho é meio metro e da imagem ao espelho também é meio metro. Questão 4. Durante suas férias, Amanda decidiu aprender a mergulhar com cilindro. No seu primeiro mergulho, ficou encantada ao observar uma estrela do mar alimentar-se de uma ostra. Então, gente, olha, vamos colocando aqui para ir mais rápido, né? A estrela do mar se alimentou de uma ostra. Então, neste caso, ocorreu que tipo de relação entre eles? Predação. Aí ela observou os corais. Corais é uma colônia. Aí ela observou o trabalho de limpeza de um góbio em um peixe borboleta. Um góbio é um tipo de peixe também. Então, olha lá, o góbio limpando o peixe borboleta. Que tipo de relação existe entre o góbio e o peixe borboleta? Protocooperação. Porque o góbio ele está cooperando com o peixe borboleta ao mesmo tempo que ele está se alimentando. E cardumes de peixes coloridos. Cardume de peixes, nós temos aí um exemplo de sociedade. Então, quais as relações identificadas nesse mergulho, respectivamente? Então, olha, predação, colônia, protocooperação e sociedade. Aqui nós temos as relações entre os seres vivos, as relações harmônicas e desarmônicas, intra e interespecíficas. Vale a pena você dar uma revisada nessas relações, ok? Então vamos prosseguir. Questão 5. O tabagismo é um dos grandes problemas de saúde pública. Sua fumaça apresenta inúmeras substâncias químicas, entre elas metais pesados,
nicotina, alcatrão, arsênico e monóxido de carbono, que afetam lentamente o corpo humano, provocando diversas doenças e aumentando a possibilidade do aparecimento de células cancerígenas. Entre as substâncias citadas, qual é a responsável pelo vício, liberando a dopamina? Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre a nicotina, né, gente? Ela que é a responsável pelo vício em quem fuma. Questão 6. Os carboidratos são nutrientes orgânicos cuja principal função é fornecer energia às células. Alimentos ricos em carboidratos costumam ser chamados de alimentos energéticos. São exemplos de fontes de carboidratos o macarrão, os pães e os açúcares. Olha, laranja, limão, maçã, uva, mamão, alface tem vitaminas, né? Queijo, iogurte, leite, ovos, tem proteínas, tem gorduras. Questão 7. Um veículo se desloca a uma velocidade de 20 metros por segundo numa avenida que apresenta um limite de velocidade de 60 km por hora. Esse veículo foi multado porque o radar registrou uma velocidade de quantos quilômetros por hora, né? Eis a questão. Então nós temos, olha, que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Logo, 1 metro ele representa 1 milésimo do quilômetro. E 1 hora tem 3.600 segundos. Logo, 1 segundo representa 1 sobre 3.600 avos de hora. 20 metros por segundo, então, como que eu vou transformar em quilômetros por hora? Olha, se 1 metro é igual a 1 milésimo de quilômetro, então 20 metros será igual a 20 dividido por 1000. E se 1 segundo é igual a 1 sobre 3.600 da hora, então 1 segundo eu vou substituir aqui, olha, por 1 sobre 3.600. Agora nós vamos dividir essas frações. Para isto, vamos utilizar aqui, olha, a multiplicação dos extremos, então 20 vezes 3.600 e 1000 vezes 1, que são os meios, então extremos e meios. E assim teremos 72.000 sobre 1000. Simplificando aqui, olha, ou seja, dividindo por 1000, teremos 72 km por hora. Ou, né, se eu não quero fazer dessa forma, eu também posso fazer assim, olha. Só que para isso eu tenho que memorizar que quando eu vou transformar metros por segundo em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. E quando eu vou transformar quilômetros por hora em metros por segundo, basta dividir por 3,6. Então, 20 metros por segundo, eu quero passar para quilômetros por hora, multiplico por 3,6, que é igual a 72 quilômetros por hora. Questão 8. Um grupo de estudantes decidiu construir um forno solar. Para isso, eles precisavam concentrar a luz solar num ponto e decidiram então utilizar um dos elementos abaixo. Indique a alternativa que apresenta o material com esta característica. Será que vamos usar um prisma, um espelho plano, uma lente divergente, convergente ou um espelho convexo? Então vamos ver aqui, olha. Aqui eu tenho lentes convergentes. Observem os raios, eles convergem para o mesmo foco. E aqui eu tenho lentes divergentes. Observem que os raios, eles se espalham, né? Um exemplo de lente convergente é uma lupa. Então aqui nós temos lente convergente. Questão 9. O sangue é responsável por levar o oxigênio e os nutrientes para todos os órgãos, sendo um dos principais componentes do sistema circulatório. Assinale a alternativa que apresenta outro componente deste sistema. Todos devem saber, então, que além do sangue, né, o outro componente aí do sistema circulatório que aparece é o coração. Então, olha, os principais componentes do sistema circulatório são o coração, né, os vasos sanguíneos, o sangue, os vasos linfáticos e a linfa. Questão 10. A exposição ao sol num dia muito luminoso e quente gera riscos de queimaduras causadas pelos raios infravermelhos.
num processo térmico denominado, então olha, qual é o processo térmico que gera riscos de queimaduras causadas pelos raios infravermelhos. Vamos aproveitar aqui para revisar o que é convecção, condução, sublimação e condensação. A resposta correta é radiação. Então nós temos a radiação aqui na figura representada pelo fogo. A convecção, tá vendo ali dentro do bule, olha aquela agitação, né? Tá fervendo. Condução, o calor ele tá passando pelo metal, então ele está sendo conduzido. Agora, estados físicos da água. Então olha, do sólido para o líquido ocorre fusão. Do líquido para o gasoso ocorre o quê? A evaporação, a vaporização ou ebulição. Do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. Do gasoso para o sólido, ressublimação. E do sólido para o gasoso, sublimação. Questão 11. A unidade de pressão no Sistema Internacional SI é o Pascal, PA, numa referência ao resultado apresentado em newtons por metros quadrados. Para calcular a pressão média, é necessário considerar a relação entre força e área. Com referência ao texto acima, o cálculo para determinar a pressão de uma força de intensidade de 180 newtons aplicada em um sólido com área de 0,3 metros quadrados é de... Olha, digamos então que eu não conheço fórmula alguma, eu não sei muito bem o que é isto. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou trabalhar com aquilo que o texto está me informando, né? Tá falando o que aqui, olha? PA, Pascal, né? É referência ao resultado apresentado em newtons por metros quadrados. Ou seja, a força dividido pela área. Então vamos colocar aqui, ó, newton por metro quadrado. Então, olha, newtons eu tenho 180, metro quadrado eu tenho 0,3. Então nós vamos substituir aqui, olha, 180 dividido por 0,3. Igualando as casas decimais, olha, coloco lá uma vírgula e o zero no 180, vou ficar com 1.800. Cortei as vírgulas, então 1.800 dividido por 6, que é igual a 600. Então tenho aí 600 PA. Questão 12. O despejo de esgoto nos rios e lagos provoca um desequilíbrio ecológico que leva à mortandade de peixes e outros organismos aeróbicos. Assinale a alternativa que justifica a morte dos peixes. Aumento das bactérias é aumento do oxigênio? Aumento do oxigênio é a diminuição das bactérias? Ou a diminuição do oxigênio e aumento das bactérias? Olha, já chegamos aqui à resposta, né? Então, quando você despeja esgoto no rio, o que acontece? Vai diminuir o oxigênio e vai aumentar a quantidade de bactérias. Questão 13. Em uma câmera fotográfica existem elementos básicos que devem ser combinados e calibrados de tal modo que possam captar uma imagem real e reconhecível. Dentre eles, o elemento óptico das máquinas fotográficas, comparável ao cristalino do olho humano, é. Essa questão está muito fácil. É a lente, né? Então vamos ver aqui uma imagem. Olha lá, a comparação do olho com a máquina fotográfica. Olha ali, ó, cristalino e lente. Questão 14. Numa lagoa, as algas microscópicas atuam como produtoras, fornecendo energia para os microcrustáceos, peixes pequenos, peixes maiores e garças que vivem no seu entorno. Considerando que houve o despejo de mercúrio na lagoa e que esse é bioacumulativo, identifique qual nível trófico apresentará a maior concentração do mercúrio. Observe então que as garças se alimentam dos peixes maiores, que se alimentam dos peixes pequenos, que se alimentam dos microcrustáceos, que se alimentam das algas. Olha, gente, o mercúrio ele é bioacumulativo. Então, qual é o nível trófico que vai apresentar a maior concentração de mercúrio?
Então, o mercúrio das algas vão passar para os microcrustáceos que também já adquiriram lá o seu próprio mercúrio na água, né? Quando o peixe pequeno se alimenta dos microcrustáceos, ele está se alimentando também do mercúrio que já começou lá com a alga e assim vai. Então aqui nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 níveis tróficos. Então as garças serão as mais prejudicadas. Por quê? Porque o mercúrio ele é bioacumulativo. Vai acumulando, ó, vai acumulando. Questão 15. A figura abaixo mostra um barômetro aneroide que consiste em uma pequena cápsula hermética com um diafragma metálico flexível, o qual contém uma pequena quantidade de ar no seu interior, com uma mola para evitar o seu esmagamento. A câmara comprime-se e expande-se quando? Então, o que ocorre quando a câmara comprime? Quando a pressão atmosférica aumenta, provoca uma compressão na câmara do barômetro, e quando a pressão diminui, verifica-se uma expansão da câmara. Então veja que quando a câmara comprime, ocorre que a pressão aumentou. Quando a câmara expande-se, é porque a pressão diminuiu. Questão 16. Em um parquinho, duas crianças estão sentadas em uma gangorra. Considere o peso da primeira criança igual a 500 Newton e o da segunda criança 400 Newton, cuja distância até o ponto de apoio é de 2 metros. Vamos fazer um desenho. Então temos lá as crianças na gangorra. A primeira criança tem peso de 500 Newton, a segunda criança 400 Newton. A distância dessa criança que tem 400 Newton até o ponto de apoio é de 2 metros. Dessa forma, a primeira criança encontra-se na parte de baixo e a segunda na parte de cima, buscando que a gangorra fique em equilíbrio, ou seja, que as forças aplicadas sejam iguais a zero. Qual a distância que a primeira criança deve ficar do ponto de apoio? Então, nós temos o trabalho, que é igual a força vezes o deslocamento, né? No caso, então eu vou fazer o quê? 500 vezes o deslocamento da primeira criança tem que ser igual a 400 vezes 2, que é da segunda criança. Por quê? Está falando que elas têm que ficar em equilíbrio. Então, o trabalho de uma tem que ter o mesmo valor lá do que o trabalho da outra. Então, 500D é igual a 400 vezes 2. Ou seja, 500D é igual a 800. 800 dividido por 500, que é igual a 1,6 metros. Então, a outra criança ela deve estar a uma distância menor do ponto, né, de equilíbrio, que é 1,6 metros. Questão 17. Em geral, os fios metálicos usados nos circuitos elétricos são considerados bons condutores de eletricidade. Por quê? Em relação à passagem da corrente elétrica, a resistência desses fios é pequena. Não desista e a vaga será sua! É isso aí, galera. Conto com vocês. Deixe o seu like aí, inscreva-se no meu canal para ficar por dentro das novidades. Até mais!